Hoje a gente vai estar continuando a nova série, começando um novo capítulo no livro de Pedro. E a gente está falando numa série, se você chegou pela primeira vez, a série é chamada Dispersos. É uma carta, a gente está estudando a carta de Pedro para uma determinada igreja, e a gente está vendo que implicações também tem para a nossa vida hoje. Essa carta escrita por uma igreja que estava espalhada, estava dispersa, e hoje a mensagem é salvos para anunciar. Pedro vai deixar isso muito claro nessa parte da carta que ele enviou para essa igreja, e hoje é isso que eu queria trabalhar com a gente, que a gente pensasse e refletisse sobre isso. Como uma igreja que vive uma realidade muito semelhante com a nossa, dispersa, longe de sua casa, longe de Jerusalém, espalhada pelo norte da Turquia, como essa igreja suportou, como essa igreja viveu e que conselhos e que palavras, né, que incentivos Pedro, o apóstolo, deu para essa igreja. E a gente está pensando nisso, a gente está refletindo sobre isso. Então, se você quer acompanhar a nossa série, você pode voltar lá, tanto aqui no Facebook ou no YouTube, e ver os vídeos anteriores sobre essa série, e estudando essa carta de Pedro a essas igrejas espalhadas. E hoje a gente vai continuar a leitura. Hoje a gente vai para 1 Pedro 2, do 4 ao 10, versículo 4 ao 10. Então pode acompanhar a leitura aqui com a gente. Eu sempre peço desculpa por estar olhando para outro lugar e não para vocês, mas é porque meu feedback fica aqui mais embaixo. Então diz assim, 1 Pedro 2, do 4 ao 10. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, quando a gente lê essa carta, quando a gente lê esse trecho, a gente percebe exatamente a mensagem que Pedro quer passar. Pedro quer mostrar para eles que eles são salvos para anunciar. Eles foram salvos com um propósito, com uma razão. A salvação, ela não é algo simplesmente estático, mas ela transforma a nossa vida, ela transforma quem nós somos. Então, quando a gente vai pensar nessa realidade, é uma realidade bem diferente. A gente precisa entender um pouquinho para quem Pedro está falando. É muito interessante quando a gente faz esse trabalho de saber quem são as pessoas que receberam primeiramente aquela mensagem na Bíblia. Daí então a gente vai ver o que Deus fala para a gente hoje. Mas quando a gente vai olhar para essa igreja que vive uma realidade um pouco semelhante a alguns de nós aqui, né? Principalmente do grupo da nossa igreja, pessoas que estão longe de casa por outros motivos, graças a Deus não foi a perseguição do Estado nem nada do tipo, mas são pessoas que tiveram que sair de casa. Pedro está escrevendo o chamado aos dispersos, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Isso aí está lá nos primeiros versículos da carta de Pedro. Essas pessoas elas tiveram que sair de Jerusalém e ir para o norte da Turquia, para a região da Turquia, atual Turquia no caso, né? Naquela época não existia, e elas começaram então a viver e a estar como fugitivas, porque tinham sido perseguidas, porque tinham perdido tudo, elas não tinham como viver naquela realidade, porque o Império Romano tinha começado com uma certa perseguição, tinha havido também a própria perseguição religiosa, então tiveram que sair fugidos daquela cidade. Eles estavam sem conhecer a região, sem ter um trabalho, sem ter relacionamento familiar próximo,
Então eles viviam um momento de muita tensão, de muito sofrimento. E eles também eram pessoas, vamos dizer assim, se a gente for pensar no Império Romano, como ele vivia, era um império onde a maioria das pessoas eram escravas, poucos eram cidadãos romanos, poucos eram aqueles que tinham condições. E essas são as pessoas para quem Pedro está escrevendo, para quem Pedro está falando. Se você quiser saber mais um pouquinho e ver como essa igreja foi perseguida no começo, aí está a lista de textos que a gente vê esse relato. Tanto em Atos fala da morte de Estevão, em Atos 12 fala da morte de Tiago, outro discípulo de Jesus. E Atos 11 vai deixar muito claro que a igreja é espalhada por conta de uma perseguição. E é para essas pessoas que Pedro vai estar falando, que Pedro vai estar se comunicando. Mas acho que na leitura rápida que eu fiz, e breve, né, que a gente fez agora do texto, a gente vai voltar a ele. Hoje a gente viu que a Michelle também leu uma passagem que vai falar sobre uma pedra viva, né, vai falar sobre uma pedra super importante. E quando a gente vai pensar no contexto, todos, todos não, mas 90% das passagens bíblicas, elas vão trazer imagens para a gente. Elas vão trazer referenciais que a gente possa olhar e ter como exemplo para entender um conceito diferente, um conceito mais profundo. E Pedro, nessa passagem, ele vai estar usando o contexto de construção, um contexto de pedra, né? Ele vai falar da pedra viva, que nós somos pedras vivas. E quando a gente vai pensar nessa realidade, eu gostaria que você pensasse um pouco na realidade que a gente vive no Brasil. Não é tão semelhante como se vivia naquele tempo, mas é algo impressionante que a gente tem, por exemplo, no nosso país, que é um país católico. Se você andar por qualquer cidade brasileira, principalmente se for uma cidade histórica, ela vai ter grandes igrejas católicas, grandes mesmo, igrejas grandes, bonitas, bem estruturadas, onde quando você entra você já sente o impacto daquela construção, daquele salão grande. E, por exemplo, em Petrópolis, se você é petropolitano, se você veio para cá, com certeza você foi na Catedral de São Pedro. Eu espero que a imagem esteja aí. Se você é de Petrópolis, você já viu essa igreja. Se você não é, e vai vir em Petrópolis, vale a pena visitar. É uma igreja enorme, muito bela, muito bonita. E só para a gente ter uma ideia do tamanho que ela é feita, como ela foi construída, foi uma igreja que demorou muito tempo para ser construída na história da cidade. Ela não foi construída inteira, foi construída por partes. Primeiro fez uma parte, depois fez essa grande torre, que vocês espero que estejam conseguindo ver. Mas só para a gente ter uma ideia, ela tem o tamanho, né? De altura tem 70 metros de altura, 22 metros de largura e 19 metros dentro da nave, quando você entra, né? Quando você entra na igreja, olha para o teto, tem quase 20 metros de altura. Para quem já teve a experiência de entrar dentro dessa igreja, você vai ter realmente uma noção da grandiosidade que é. É um clima realmente que lhe impacta, que lhe choca, e você realmente fica, poxa, que construção bonita, que lugar diferente. Realmente, pelo menos para mim, é uma sensação muito diferente. Eu gosto de visitar lugares assim. Se a gente consegue ter esse impacto, eu queria que você agora me falasse, se você aí na sua cidade, se você é petropolitano, se você mora em outra cidade do país e já visitou alguma igreja nesse formato, uma igreja grande, uma igreja histórica, uma igreja com grandes construções de pedra normalmente, né? Porque essa igreja é toda de pedra. Eu queria que você comentasse aí, tanto no YouTube quanto no Facebook, qual é a sensação que você tinha ao entrar num lugar assim, ao olhar toda essa beleza. O que é que lhe chamava a atenção? O que é que lhe fazia? Para mim, quando eu entro num lugar como esse, literalmente eu sou chamado a olhar para cima, eu sou chamado a olhar para os céus, né? E se a gente tem um pouco dessa ideia, a ideia que a Igreja Católica passa por muito tempo, e ela ainda insiste muitas vezes nisso, é que a igreja, a pedra, esse local é um local santo. Esse local é um local especial. Esse local é um local diferente, é um local onde a gente vai chegar junto a Deus, é um local onde nós vamos nos reunir para termos acesso a Deus. Mas essa mentalidade que a gente pode ter hoje ainda, né? Por exemplo, acho que a pandemia está trabalhando muito isso no coração de muita gente, porque as pessoas não estão mais podendo acessar prédios e elas tiveram que ir para outros lugares, mas a igreja continuou. Só que muita pessoa pode ficar sentida, poxa, eu quero voltar a estar ali junto, a estar naquele prédio. Eu espero que ninguém esteja com saudade de prédios, eu espero que as pessoas estejam com saudade das pessoas, né? Das pedras vivas. Mas só para a gente ter uma ideia, se a gente tem um pouquinho dessa compreensão, desse relacionamento com uma igreja histórica, com um local que a gente frequenta, que a gente adora a Deus, imagina a mentalidade das pessoas que viveram no tempo de Pedro.
Aquelas pessoas, elas viveram num tempo em que vai ter, eu não sei se a imagem ficou grande, a gente está tentando colocar, né, dentro aqui do nosso slide para ficar bonito para vocês, e talvez tenha ficado pequena, mas você pode dar um Google depois da pregação para você não sair e ver melhor. Mas essa aqui é uma foto antiga, né, como se imagina que era o Templo de Jerusalém, o Templo de Herodes, da época que Pedro viveu, e Pedro viu essa construção, e as pessoas para quem ele está escrevendo viram essa construção, que era uma construção enorme, que tomava boa parte de Jerusalém. Só para a gente ter uma ideia do tamanho, esse templo, essa reconstrução desse templo demorou 80 anos para ser concluída. Ela tem 446 metros de comprimento. Então imagina quão grande é esse espaço. Você anda lá, dá para você jogar bola tranquilamente, para a gente ter uma ideia. E tem um comprimento de 296 metros de altura, de largura, né? Então, quando a gente vai olhar, vai ver toda essa região, é algo gigantesco. Então, quando se falava sobre uma construção de um local para adoração, como é o que Pedro está falando aqui, as pessoas imaginavam algo grandioso, algo enorme, algo que realmente chamava atenção, algo importante, algo que quando você chegava na cidade de Jerusalém, você rapidamente sabia onde era o templo de Jerusalém. Você podia ver aquela construção que todos queriam saber onde era, que todos tinham a capacidade de ver e saber. Mas a mentalidade deles também poderia ter como, por exemplo, o Partenon, né, na Grécia, todos ali conheciam as grandes obras, o templo de Afrodite, o templo de Zeus, eram obras gigantescas, eram obras construídas com pedras enormes para chamar a atenção, para mostrar que aqueles locais eram diferentes, para mostrar que aqueles locais eram importantes, era ali onde as pessoas se relacionariam com seus deuses, era ali que as pessoas levariam suas ofertas. E Pedro está trazendo toda essa imagem para a cabeça daquele público. Assim como eu queria trazer para nós essa imagem de um local importante, de um local grandioso, porque é isso que Pedro está falando. Só para a gente ter uma ideia também do Partenon na Grécia, nesse local onde também se adorava a deuses, ele vai ter 30 metros de largura, vai ser formado por 8 a 17 estruturas, né, que sustentam um templo. É algo grandioso, é algo gigantesco, semelhante ao que a gente tem aqui em Petrópolis, né, 70 metros de comprimento. A torre de Petrópolis, por exemplo, seria mais ou menos naquela altura. Para quem é petropolitano vai ter uma referência melhor, uma construção toda de pedra no meio da Grécia Antiga. Então, quando Pedro está escrevendo para esse povo, quando Pedro está falando para eles, ele está querendo trazer essa imagem na cabeça deles. Imagine agora a situação que Pedro está falando. Olha, vocês que viveram numa situação completamente diferente, vocês que são muitas vezes escravos, pobres, fugitivos, vocês que não têm dinheiro, vocês que não têm valor tanto para o romano, que o judeu não tinha valor nenhum para o romano, o escravo não tinha valor nenhum para o romano. Vocês também agora não têm mais valor dentro da própria cultura judaica, porque vocês agora são cristãos, então vocês também estão excluídos. Então vocês que estão dispersos, perdidos, abandonados, sofrendo perseguição, sem saber o dia de amanhã, vocês são importantes. A mensagem que Pedro está trazendo para eles é uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de identidade, uma mensagem que vai trazer para eles uma nova espírito, um novo entendimento de quem eles são. A gente tem que entender que muitas vezes a gente vai olhar e vai achar que o local adequado de adoração é uma igreja, é uma construção, é um prédio, mas Pedro vai deixar muito claro que não. A igreja de Cristo, ela não é uma construção, ela não é formada por tijolos, ela é formada por pessoas. Pessoas que têm uma identidade certa, pessoas que têm um propósito na sua vida. E é para isso que Pedro vai começar a direcionar o olhar daquela igreja. E ele vai começar falando: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Pedro ele vai começar a falar nesse texto, assim como a gente vem lendo em todo o capítulo 1, a gente veio percebendo. Pedro fala que a gente foi salvo por Cristo. E cada vez que a gente se relaciona com Cristo, cada vez que a gente começa a entender mais quem é Cristo, a gente começa a obedecer mais a Ele, a gente começa a nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. Pedro vai dizer que, olha, cada vez que vocês se aproximam dessa pedra viva. E Pedro vai trazer essa imagem, que é uma imagem bíblica importante. Como a gente falou, tanto vai lembrar e levá-los a olhar para os templos, para as grandes construções,
Mas a pedra na Bíblia também tinha essa ideia, tanto de ser fortaleza, como meu Deus é minha rocha, é Ele em quem eu me sustento, mas a pedra na Bíblia também tinha sempre uma ideia de destruição, de rejeição. Muitas vezes a gente esquece, mas a Bíblia vai deixar muito claro que Jesus ele veio chamar pessoas ao arrependimento, chamar pessoas a mudarem de vida, chamar pessoas a largarem tudo e seguir a Ele. Alguns vão aceitar, alguns vão considerar uma pedra preciosa, algo importante, algo bom, mas outros não vão aceitar, vão rejeitar. Por muito tempo, a gente pode ter sido essa pessoa que rejeitou, de que não aceitou, de que não entendeu. Mas Pedro vai começar a dizer, olha, cada vez que você se aproxima dele, ele é a pedra viva, ele é o centro da construção, ele é o centro da nossa vida, ele é o centro da nossa vivência. Então Pedro vai começar a apontar para Cristo e mostrar esse quão precioso ele é. Mas para a gente hoje que vive num mundo de aceitação, onde tudo a gente tem que ser tolerante, onde tudo a gente tem que aceitar, tudo a gente tem que fazer, a primeira coisa que Pedro vai começar a dizer, olha, o evangelho ele é literalmente um divisor de águas. Ou você ama o evangelho, ou você vai dizer que quem ama o evangelho é louco, é um retrógrado, ele vive ainda na idade das trevas. Pedro vai deixar muito claro que alguns vão aceitar e outros vão rejeitar. Isso é uma realidade do evangelho, isso é uma realidade de Cristo. Existe aquela frase comum, né? Nem Cristo agradou a todos. Isso é verdade. Quantos de nós não queremos recusar as passagens de Cristo? Quantos de nós não queremos recusar um relacionamento verdadeiro com Ele? Porque nós temos outras prioridades, porque nós temos outros caminhos a seguir. Então Pedro vai começar, em primeiro lugar, dizendo para aquele povo, olha, vocês estão sendo caminhados. E ao momento que vocês se direcionam a Cristo, a partir do momento que vocês se relacionam com Ele, vocês se transformam. Vocês se tornam outra coisa. E Pedro, então, ele vai continuar na imagem, depois ele vai voltar a falar um pouco dessa pedra preciosa, mas ele agora vai falar para aquela igreja que estava se formando. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência, foi como a gente viu na pregação passada, visando o amor fraternal e sincero, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Pedro vai deixar muito claro que as pessoas elas estavam sendo transformadas, elas estavam sendo colocadas de outra forma a partir do momento que elas obedeciam a Cristo, a partir do momento que elas se relacionavam com Cristo, a partir do momento que elas entendiam quem é Jesus e deixavam que Jesus vivesse dentro delas, né? Guiasse a vida delas, elas estavam se transformando e por isso elas eram obedientes. Mas aqui ele vai falar algo maravilhoso para eles, para aquela igreja. É algo maravilhoso para a gente. Ele vai começar a falar sobre a identidade, sobre quem eles são, sobre qual é a função da igreja, para que serve, para que eles estão no mundo, né? Qual o propósito da vida daquela igreja. Pedro, então, ele vai utilizar que vocês agora são pedras vivas na construção de uma edificação espiritual. Gente, se você prestou atenção no exemplo que eu falei aqui no começo, né? Na imagem que Pedro está trazendo para aquelas pessoas, Pedro está falando que aquelas pessoas que estavam fugidas, que estavam sendo perseguidas, que eram consideradas como párias para os romanos, párias para os judeus, aqueles que todo mundo olhava na rua, ninguém queria se relacionar, aqueles que estavam vivendo, sofrendo, que estavam muitas vezes escravos, pobres. Pedro chega para essas pessoas e diz, olha, vocês estão sendo pedras vivas na construção de uma edificação espiritual onde o próprio Deus vai habitar. Vocês são algo extremamente importante. Vocês são algo de extrema relevância. É em vocês que Cristo vai se relacionar. É em vocês que o próprio Deus vai habitar. Nesse relacionamento, a igreja, então, aquelas pessoas elas começaram a perceber que elas eram muito mais importantes que o próprio Templo de Jerusalém, muito mais importantes do que o Parthenon na Grécia, muito mais importantes do que o templo da Catedral aqui de Petrópolis ou qualquer igreja que se tenha. As pessoas eram muito mais importantes. Pedro está deixando muito claro essa verdade para aquelas pessoas e isso é muito importante para a gente. A gente vai achar que igreja ela é uma série de doutrinas, que igreja ela é uma série de crenças, que igreja ela é um prédio, que igreja ela é tanta coisa. Na verdade, não. A igreja são pessoas, pedras vivas, pessoas que são transformadas por Cristo e que juntas elas formam a igreja.
e que juntas elas andam em obediência, e que juntas elas se unem para louvar a Deus, para engrandecer o seu nome. São pessoas que têm valor, são pessoas que têm importância, são pessoas que, para Deus, elas são algo maravilhoso, como era a igreja, como era o Paternon, para aquelas pessoas. Então, Pedro vai deixar muito claro, vocês estão sendo transformados, vocês estão sendo guiados a serem outra coisa, a casa espiritual. É importante também a gente ter a realidade de que naquele tempo, Deus ele habitava em um lugar. Deus ele sempre falou no Antigo Testamento que ele queria construir um tabernáculo para que ele pudesse descer e viver no meio do povo. E ele, então, de tempo em tempo, durante o deserto, se reconstruía um local, Deus descia e ficava no meio do povo. Quando chegaram em Jerusalém, construíram um templo, Deus descia e habitava no templo. Até o momento que Deus vai deixar muito claro para aquele povo, vai dizer, olha, eu sou Deus tão grande que eu não posso habitar em lugar construído por mãos humanas. Eu sou um Deus tão poderoso que eu não posso habitar nisso. E eu não vou habitar nesse templo. E na linguagem dos profetas do Antigo Testamento vai dizer que a glória de Deus saiu do templo e ela foi embora. E no Novo Testamento vai deixar muito claro que essa glória desse Deus, ele agora vem habitar em homens, habitar em pessoas. E essas pessoas juntas formam a igreja. Essas pessoas juntas são a habitação de Deus, são a morada de Deus. Como é bom saber disso, como é importante saber disso. Muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito no mundo, qual a nossa razão de viver, para que a gente está aqui. Deixa eu lhe dizer bem claro, quando a gente se relaciona com Cristo, a nossa função, a nossa vida se transforma e a nossa razão é prestar louvor a Ele e receber dele toda a alegria que Ele pode dar. É isso que Pedro está dizendo para aquela igreja, olha, vocês que estão perdidos, vocês que estão abatidos, vocês na verdade são a coisa mais importante que tem nesse mundo, não é aquele prédio, não é aquele local, são vocês são as pedras vivas em que Jesus está construindo. Mas ele vai deixar muito claro que vocês têm um propósito, vocês são essa construção para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro, mais uma vez aqui, ele vai trazer uma imagem para a cabeça daquelas pessoas que eles entendiam muito bem. Vocês agora são sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele vai trazer a imagem do sacerdote para aquelas pessoas. Aqueles que eram responsáveis por chamar o povo, preparar as ofertas e entregar a Deus. Ele está dizendo que agora essas pessoas elas eram tidas como pessoas importantes na sociedade, elas tinham dentro da hierarquia do povo um local de destaque, exatamente porque elas tinham um contato direto com Deus, porque elas podiam se relacionar com Deus de alguma forma, e elas eram esse intermediário. Deus agora está dizendo muito claro, não, a partir de agora vocês são esses sacerdotes, vocês são essas pessoas santas, e quando vai falar de santidade, não é a santidade que a gente pensa hoje, mas a santidade naquele tempo é de viver separado, escolhido por Deus. Vocês agora vão ficar separados para mim, agora vocês são meus. Agora vocês não pertencem mais ao mundo. Agora vocês não pertencem mais à família de vocês, vocês pertencem à família de Deus. Vocês agora que estão perdidos, vocês que estão dispersos, vocês podem fazer parte da família de Deus. Deus está falando isso para esse povo e colocando agora mais uma vez uma identidade, um propósito na vida deles. Vocês agora têm um propósito de levar louvor a Deus. Vocês agora têm um propósito de declarar toda a vida de vocês em gratidão a Ele. E você pode pensar muitas vezes que será que isso é só feito na igreja? Será que isso é só feito no dia de domingo? Não. A Bíblia vai deixar muito clara, tudo que a gente faça tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para o louvor dEle. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, a gente tem que fazer para a glória de Deus, para o louvor dEle. Então, quando a gente entende que a gente tem uma nova identidade, quando a gente, como cristão, a gente tem uma nova função no mundo, é entender que cada dom, que cada habilidade que Deus nos deu é para louvar a Ele na criação, seja no trabalho que você tem, seja se você for médico, policial, vendedor, seja onde você estiver no mundo, em qualquer função que você esteja exercendo, você foi chamado para fazer isso em louvor a Deus, em amor a Ele. Você pode ajudar a criação de alguma forma, você pode ajudar
a manutenção do mundo de alguma maneira. Você pode ser uma pessoa que ama, uma pessoa que cuida, uma pessoa que trabalha para o bem da sociedade. Você pode ajudar e você tem que fazer isso sempre pensando como eu posso fazer meu trabalho hoje, dando glória a Deus. Como eu posso fazer hoje isso? Se quando eu, por um tempo, fui professor, eu tinha que dar aula porque eu queria ajudar aquelas crianças, aquelas pessoas que estavam ali aprendendo a melhorarem, a serem bons cidadãos, né? A aprenderem um conhecimento que poderia mudar a vida delas, mas eu fazia isso porque eu entendia que eu tinha que fazer aquilo também louvando a Deus, mostrando que Ele é a única razão, apontando e sendo o melhor funcionário possível porque eu amo a Deus. O louvor da igreja ele não se restringe apenas ao local, mas a função da igreja é louvar a Deus em qualquer lugar que ela esteja. Porque a igreja, diferente de um prédio, ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar em qualquer sala. Ela pode estar aí do seu lado. Ela pode estar em qualquer lugar. A igreja são pessoas. E como pessoas, nós temos que direcionar louvores a Deus. Pedro, então, ele vai entrar em outra parte agora. Se você está acompanhando aí o versículo junto comigo na sua Bíblia, ele vai entrar agora numa distinção que ele vai fazer entre aqueles que creem naquela pedra viva, que é Jesus Cristo, aqueles que realmente acreditam nela, e naqueles que não creem de forma alguma, aqueles que não se relacionam com a pedra como deveriam, que não acreditam em Jesus. Então Pedro ele vai fazer essa distinção citando textos do Antigo Testamento, onde ele vai apontar aqueles que creem, se relacionam de uma maneira com Jesus, e aqueles que não creem se relacionam de outra forma. Então Pedro aqui ele vai estar voltando um pouco ao versículo 4, mas aqui ele vai citar o Antigo Testamento. Então, quando ele vai citar o Antigo Testamento, quando ele vai falar dessa passagem que está em Isaías, que está no Salmo que a gente leu, né, que a Michelle leu hoje para a gente, vai falar dessa pedra preciosa, dessa pedra viva que é o Jesus Cristo. Ele vai falar que para aqueles que creem, para aqueles que acreditam em Jesus, que entendem quem ele é, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, que ele viveu em nosso lugar, para aqueles que acreditam nisso, ela é preciosa. Jesus é motivo de esperança. Jesus ele é o motivo da nossa salvação, da gente saber, por mais que esteja difícil esse tempo, por mais que esteja complicado, nós temos esperança na salvação na nossa alma, que um dia a gente vai para um lugar muito melhor, que a gente pode ser tirado de onde a gente está. Então, para quem olha para Cristo, para quem entende quem Jesus é e realmente ama Ele, Ele é a coisa mais importante desse mundo. Ele é a primeira coisa que deveria estar na nossa prioridade, é conhecer a Ele, é se relacionar com Ele. Ele que fez tanto por nós. A pedra angular, que é chamada, eu gosto muito dela, e infelizmente eu não botei aqui a imagem, mas se você pensa nessa pedra angular, ela é literalmente uma pedra de sustentação. A construção antigamente era feita em arco, e a pedra angular era aquela pedra que encaixava em cima do arco, para não deixar aquela estrutura da porta cair. E Jesus é exatamente isso, ele é o sustento da nossa vida. Ele é aquele que nos segura. Ele é o cabeça da igreja. Além dele ser a base, o fundamento, ele é também aquele que sustenta. Ele é a coisa mais preciosa que a gente tem. Eu sempre digo e repito, a nossa igreja, ela sempre vai ser uma igreja que vai apontar para Jesus. A gente vai querer que você conheça Ele. Ele é que tem que ser direcionado, Ele tem que ser o louvor, Ele tem que ser conhecido. Jesus, Ele fez a obra. Ele que foi que veio aqui nos salvar dos nossos pecados, dos nossos erros. Ele que morreu no nosso lugar, Ele que ressuscitou para nos dar vida. Pedro vai deixar muito claro e vai sempre apontar para Cristo. Ele é a pedra viva, quem nós temos que nos direcionar para termos a nossa vida transformada. Mas Pedro também vai deixar muito claro que aqueles que não creem, ela vai ser considerada como um tropeço. Jesus vai ser considerado como alguém que atrapalha. Jesus vai ser considerado como um louco. E aqueles que o seguem, mais loucos ainda. Para aqueles que não creem, Jesus ele é destruição. Jesus, em toda a passagem, em toda a Bíblia, foi aquele que mais falou sobre o inferno e mais falou sobre a punição daqueles que não creem. A gente tem que sempre entender que o evangelho ele vai sempre dividir. A gente vive num tempo que às vezes a gente não quer magoar, que a gente não quer ser contrário às pessoas, que a gente não quer ser duro, mas o evangelho ele é muito claro. Aqueles que creem, ela é preciosa, mas aqueles que não creem, ela é pedra de tropeço, ela é loucura, ela é destruição. Mas graças a Deus que a gente pode
passar por estado de crer. A gente pode sair desse estado, como eu já estive um dia, de não acreditar, de achar que Jesus era apenas a história que meus pais me contavam para eu ser obediente, que Jesus e ser cristão era apenas mais uma forma de se viver o mundo, uma forma certinha de se viver. E a gente pode encontrar e considerar, não, ser cristão é apenas um atrapalho na minha vida. Quantas vezes na minha adolescência eu não pensava, poxa, por que eu tenho que ser cristão? Podia ser tanta coisa, não ter tanta responsabilidade, não ter que obedecer tantas regras. Para mim, por um tempo, foi um tropeço. Era loucura acreditar em pessoas que faziam tanto por Deus, que faziam tanto por Jesus. Era motivo de destruição. Pedro, ele vai como eu passei do que não cria para aquele que crê. E hoje Jesus é algo mais precioso na minha vida, é algo que me move, por exemplo, a mudar lá de Recife para vir para Petrópolis. Não porque eu tenho um sonho de grandeza, mas porque um dia Jesus me amou e me chamou a espalhar esse amor. E é por isso que hoje eu me movo. Se antes eu considerava ser cristão algo difícil, algo ruim, algo que eu estava perdendo a minha vida, eu estava deixando de aproveitar a minha adolescência, a minha juventude, hoje eu entendo que Ele é a razão do meu viver. Ele é que motiva meus sonhos, é Ele que direciona meu caminho. E essa mudança pode acontecer na nossa vida. Pedro, então, ele vai mostrar e apontar que Jesus ele é exatamente esse divisor de águas na vida de várias pessoas, como foi na minha, como foi na vida daquela igreja. Mas Pedro vai se direcionando para o final e agora ele vai começar a falar sobre quem são a igreja. Quem é a igreja? Quem são aquelas pessoas que estavam abatidas, afastadas, fragilizadas pelo seu tempo? E Pedro vai deixar muito claro: vocês, porém, vocês não são como aqueles que creem, que são destruição, que estão perdidos, que vão, se não se arrependerem, que se não se voltarem dos seus caminhos errados, que se não se entregarem a Jesus vão ser destruídos, vão viver na ira eterna, vão sofrer a consequência eternamente. Ele vai dizer, mas vocês que creem, vocês, porém, não são assim. Vocês são geração eleita. Quando ele vai falar sobre isso, ele vai começar a trazer uma linguagem do Antigo Testamento, vai falar, vocês são geração eleita, vocês foram trazidos por Deus, escolhidos por Deus de forma amorosa, de forma sobrenatural, que a gente não entende. Por que ele me escolheu, um pobre, um pecador, uma pessoa que não amava, uma pessoa que não gostava dele? Vocês foram escolhidos por Deus. Não porque vocês são bons, não porque vocês são maiores. E esse é o exemplo que ele fala lá no Antigo Testamento. Não escolhi Israel porque vocês são os melhores. Eu escolhi simplesmente porque eu quis, porque eu os amo. E a mesma coisa ele vai falar pra gente, eu escolhi você, porque eu quis, porque eu lhe amo. É um amor incondicional, um amor que a gente não entende. Ele sempre diz, você é escolhido, você é a geração eleita. Mas a geração eleita, mas você também é sacerdócio real. Você foi escolhido para se relacionar agora com a realeza. Você agora faz parte da família real. Você agora leva e se relaciona com Deus de forma direta, porque você tem um sacerdócio, você vive o sacerdócio de se relacionar com Deus. Você agora faz parte da realeza. Você que não era nada, você agora faz parte da família real e você agora faz parte do trabalho real. Você agora faz parte dessa entrega das pessoas que se relacionam e louvam a Deus de forma direta. Vocês são uma nação santa. Toda essa linguagem que Pedro está usando do Antigo Testamento, ele está trazendo e colocando para aquelas pessoas que estavam no Novo Testamento, que não eram judias de nascimento, está dizendo, olha, vocês são a nação santa. Vocês são um povo que eu separei do mundo. Vocês são pessoas que eu escolhi dentre todo mundo para serem santos, para serem diferentes, para terem outra forma de viver, para terem outra forma de agir. E ele vai trazer mais uma vez, vocês são povo exclusivos de Deus. Vocês são um povo exclusivo de Deus, vocês são escolhidos por Ele, vocês são tratados de uma maneira diferente, Deus os ama, e Deus faz com que todo o universo faça com que vocês cresçam, para que vocês sejam felizes. Pedro, então, ele vai trazer toda essa linguagem do Antigo Testamento para falar com aquelas pessoas que estavam perdidas, abatidas, que elas tinham identidade, que elas tinham uma identidade nova, uma identidade que dava a elas um privilégio,
que eles eram a coisa mais importante no mundo, que eles eram pessoas em quem Deus confiava, que Deus queria se relacionar, que Deus amava. Como é bom saber disso, saber quem Deus considera quem eu sou, e não o que os outros pensam de mim, mas o que Deus pensa de mim. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente ouve tanto as pessoas ao nosso redor e a gente quer tanta aprovação dos outros. E quando a gente lê isso na palavra de Deus, que Deus está olhando e está dizendo, olha, eu amei você, eu escolhi você, eu lhe dei um propósito, sua vida tem um propósito, e o seu propósito é dar glória a Deus em tudo que você faz. Pedro, então, ele vai terminar deixando muito claro, vocês são tudo isso, vocês são especiais, vocês são a casa de Deus agora. Deus habita dentro de vocês. Vocês, junto com Cristo, formaram esse lugar de adoração. Mas tudo isso que aconteceu na vida de vocês, tenho certeza, a deixar claro para o mundo inteiro que as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro vai deixar muito claro para aquela igreja que eles eram especiais, que eles eram transformados, mas que eles que eles estavam vivendo tudo aquilo, que eles estavam passando por toda aquela dificuldade, que eles estavam naquela cidade, naquele momento espalhados pelo mundo, com um propósito de falar de Deus, para falar para as pessoas que elas viveram no reino das trevas. Elas estavam vivendo sob o domínio do diabo, de seus demônios. Elas estavam vivendo sobre outro rei, sobre o seu próprio domínio. Elas estavam dizendo que ela era o rei da própria vida, ela escolhia o que ia fazer e deixar de fazer. Ela vivia de qualquer maneira. Pedro está dizendo, mas vocês foram tirados desse lugar. Vocês foram tirados desse reino. Vocês foram tirados desse lugar. A sua vida, que transformou a minha vida. Se conhece esse Deus, saiba que Ele pode fazer isso na sua vida. Ele pode transformar a sua vida de uma forma total, posteriormente. Ele transforma a nossa vida de uma forma maravilhosa. Ele nos tira das trevas, quer viver um mundo onde Deus não existe, quer viver num mundo onde a gente faz tudo sozinho, quer viver num mundo onde a gente ouve a opinião dos outros, quer viver num mundo onde a gente segue nossos próprios desejos. Deus pode nos tirar disso e nos levar para a luz. E essa é a razão da existência da igreja. A igreja não é um local onde você vai chegar e você vai sentar lá e você vai começar a receber carinho, onde você vai receber conforto, onde você vai receber aplauso. Se você está vindo para a igreja para isso, você está indo com um propósito errado. A igreja, na verdade, é a união de pessoas que querem servir a Deus. Tanto é que por exemplo, o culto se fala service, o serviço, o momento de nós vamos servir a Deus, quando vai para uma música, receber de Deus uma bela palavra para a nossa semana. Não, é um momento onde a gente vai entregar a Deus o nosso coração. É um momento onde a gente vai, tudo na nossa vida deve ser assim. E a razão principal da vivência da igreja, como o próprio nome diz, a eclésia, os voltados para fora, aqueles que são direcionados e encaminhados para fora, nós somos chamados para falar desse amor de Deus. Todos nós. Todo mundo. Se você acha que, não, a função de falar do amor de Deus, a função de falar do amor de Cristo, das grandes obras que ele fez, é a responsabilidade do pastor, é a responsabilidade do missionário, é a responsabilidade de A, de B e de C. Não, a responsabilidade é da igreja. Se você acredita nessa pedra, se você acredita em Jesus Cristo, você se tornou pedra viva, e você se tornou sacerdote, você se tornou santo, você se tornou escolhido de Deus para falar do amor dele. É isso que Pedro está falando para aquela igreja que estava sendo pressionada por todos os lados. Olha, tudo que vocês estão sofrendo, apontem para Cristo. Apontem para Deus. E ele termina com esse versículo. Eu queria terminar essa pregação exatamente com esse texto, porque Pedro, de uma forma maravilhosa, ele vai falar para aquele povo e vai falar para os nossos corações. Antes
vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Que palavra maravilhosa. Aquelas pessoas que não eram mais considerados judeus, muitas vezes não eram considerados romanos, que estavam perdidos, espalhados, estavam sofrendo. Aquelas pessoas que viveram a vida inteira se recusando a adorar a Deus. Viveram a vida inteira vivendo pelos próprios desejos, pelas próprias vontades. Aquelas pessoas agora, elas faziam parte do povo de Deus. Aquelas pessoas agora conheceram a misericórdia de Deus. As pessoas, assim como eu, na minha juventude, merecia a ira de Deus, merecia o castigo dele, porque eu não amava ele. Frequentava a igreja literalmente porque era obrigado pelos meus pais. Me relacionava com Deus porque, senão, eu tinha medo de punição. Eu tinha todo um relacionamento e toda uma coisa baseada no medo, no temor. E Deus, para mim, era apenas essa figura que meus pais, e as pessoas criaram para que a gente fosse e vivesse bem. Até que um dia, eu nunca vou esquecer esse dia, numa praia, eu começo a orar, junto de um grupo, a gente está estão cantando, estão louvando a Deus, estão falando como Deus é bom. E naquele momento eu senti, literalmente, dentro de mim, uma voz dizendo: eu sou seu pai. Eu sou o seu pai, você é meu filho, eu existo e eu lhe amo. E eu quero fazer da sua vida algo novo, algo diferente. E aquela voz que me fez na praia, lá nos 13, 14 anos, me fez simplesmente chorar e dizer: caramba, então quer dizer que aquilo que meus pais tanto falaram para mim realmente existe. Então quer dizer que tudo aquilo que o pessoal realmente falou realmente é verdade. Isso realmente transforma. E desde ali então, eu passei de não ser povo a ser povo de Deus. Eu passei de relacionar com medo a me relacionar baseado no amor. De olhar para Cristo e me lembrar que eu merecia a morte, eu merecia a condenação eterna, mas Ele teve misericórdia de mim. Ele decidiu não me punir pelos meus atos, não ser justo e me mandar para longe dele. Ele decidiu morrer no meu lugar e pagar a minha dívida. Ele me mostrou a misericórdia. E quando Ele faz isso em nosso coração, quando Ele transforma o nosso coração, a única coisa que a gente pode fazer em troca é falar disso para as pessoas. É expressar para as pessoas que Ele é a razão do nosso viver. Que Ele é a razão da nossa alegria. Então hoje eu queria convidar você, se você não acreditava em Deus, se você não acredita em Jesus, se você não tem Ele como seu Senhor e Salvador, esse pode ser o momento de você se render a Ele. De você se render a essa pedra viva. Entender que Ele é a coisa mais preciosa que você pode ter. Mas se você já acredita em Cristo, se você já crê, se você já tem esse relacionamento com Ele, eu queria te instigar, assim como Pedro faz, a realmente ser uma pedra viva. E as pedras na Bíblia vai falar que até as pedras podem clamar. E quando a Bíblia fala sobre isso, que as pedras podem clamar, é que dizendo que Deus pode levantar geração, que Deus pode levantar posteridade até de uma pedra. Ele pode fazer isso da gente. Se a gente tem medo de multiplicar o amor de Deus, vamos orar por coragem. Se a gente está vendo nesse tempo pressionado pelo mundo, vamos deixar que o mundo olhe para cada pessoa da nossa igreja e consiga enxergar a Cristo. Tenha certeza que a igreja presbiteriana Caminho Real é um local onde essas pedras vão estar se reunindo. Essas pedras vão estar se reunindo para seguir aquela pedra maior que é Cristo. Todos nós estamos sendo construídos, estamos sendo transformados nessa casa de adoração, nessa casa onde vai ser louvado a Deus. Todos nós estamos em transformação. Algumas pedras vão ter que ser mais lapidadas que outras. Algumas pedras vão ter tamanhos e características diferentes. Mas todos nós vamos apoiar uns aos outros. Todos nós vamos caminhar juntos. Para juntos cumprirmos aquilo para o qual nós fomos chamados. Anunciar as maravilhosas obras daquele que nos chamou das trevas para a sua grandiosa luz. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que
sabe que nós somos falhos. Sabes que estamos perdidos, estamos dispersos por conta do mundo, por conta da situação em que vivemos. Pai, tu sabes que nós muitas vezes estamos perdidos porque não sabemos qual o propósito na nossa vida, qual a razão de nós vivermos, qual é a nossa identidade. E a gente ouve tantas pessoas de fora, a gente ouve tantas pessoas falando que a gente é aquilo, que a gente é isso, que às vezes a gente fica para baixo, Senhor. Mas, Pai, muito obrigado, porque o Senhor deixou muito claro quem nós somos. Muito obrigado, porque o Senhor se transformou naquilo que é mais precioso em nossa vida, quando nós aceitamos a Ti, Pai. Então, Senhor, agora eu te peço, transforma a nossa vida. Faz com que realmente nós possamos ser pedras vivas, pessoas que vão clamar a Deus, pessoas que vão apontar para Ti, pessoas que vão na cidade de Petrópolis dizer para todos eles que a coisa mais preciosa que tem na nossa vida é Cristo, que Ele é a razão do nosso viver. E para qualquer pessoa, Pai, que esteja longe da gente, que ela possa também se relacionar contigo dessa maneira, que ela possa entender que a igreja não é um local de pedra, que a igreja não é um local de tijolo, que a igreja são pessoas, pessoas unidas, sendo transformadas por Cristo para falar dele, de quem ele é, Senhor. Nos ajuda a viver essa realidade. Nos ajuda a viver aquilo para o qual o Senhor nos escolheu. Nos ajuda a viver aquilo para o qual o Senhor nos destinou. É isso que eu te peço agora, Senhor. Muda a nossa vida, transforma nosso coração. E agora a bênção sobre a tua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a consolação do Santo Espírito, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.